E aí, hoje a gente vai mergulhar num dos maiores desafios da medicina moderna, um tema que, de uma forma ou de outra, toca a vida de milhões de pessoas, as doenças neurodegenerativas. Para guiar a gente nessa exploração, vamos seguir as descobertas e a estrutura do trabalho do professor Dr. Rodrigo Binkowski de Andrade. Para começar, vamos a um dado que, olha, é de cair o queixo e já redefine o nosso futuro. A ONU projeta que até 2050, 1 em cada 5 pessoas no mundo vai ter mais de 60 anos. Isso não é só um número, gente. É uma das maiores viradas de chave demográficas da história da humanidade. E claro, essa transformação toda traz junto uma pergunta que é simplesmente inevitável. Por que o envelhecimento da população se tornou um dos maiores, se não o maior desafio para a saúde pública global? Para a gente começar a entender a resposta, o ponto de partida é esse aqui: o mundo que envelhece. Porque isso vai muito além de estatística, né? É um fenômeno que está redesenhando a saúde do jeito que a gente conhece. E o que impressiona de verdade é a velocidade com que tudo isso está acontecendo. Hoje, a proporção é de uma pessoa idosa para cada 10. Em menos de 30 anos, isso vai pular para 1 em cada 5. E se a gente olhar bem lá para frente, a projeção é de 1 para 3. Essa aceleração absurda tem consequências muito diretas para a saúde do nosso cérebro. E isso nos leva direto para a biologia do problema, nesta sessão, o cérebro sob ameaça. A gente vai entender agora essa ligação que é super delicada e às vezes bem perigosa entre o envelhecimento natural e a saúde dos nossos neurônios. Primeiro, o básico do básico. O que são, afinal, as doenças neurodegenerativas? Bom, são condições definidas por uma perda lenta, contínua, de neurônios. E essa morte de células não acontece de qualquer jeito, não. Ela ataca áreas bem específicas do cérebro, e aí acaba comprometendo funções vitais, como a memória, o movimento e a nossa cognição. E aqui tem um ponto que é fundamental. A linha que separa o envelhecimento saudável do cérebro e a doença não é tão nítida quanto a gente imagina. Processos que acontecem naturalmente com a idade, como acúmulo de danos no DNA, estresse oxidativo, inflamação, são os mesmos mecanismos que funcionam como um gatilho para essas doenças. É quase como se a doença fosse uma aceleração trágica do processo normal de envelhecer. Com essa base entendida, vamos focar agora nas 2 doenças neurodegenerativas mais conhecidas, como detalhado no material de origem: Alzheimer e Parkinson. Embora as duas sejam neurodegenerativas, Alzheimer e Parkinson são, na sua essência, bem diferentes. No Alzheimer, o X da questão envolve o acúmulo das proteínas beta-amiloide e tau, o que leva, tipicamente, à perda de memória recente. Já no Parkinson, a vilã da história é outra proteína, a alfa-sinucleína, e o sintoma clássico é o tremor em repouso. Cada doença ataca uma parte diferente do cérebro. E quando a gente fala do impacto, nossa, os números falam por si. Alzheimer é a causa mais comum de demência, respondendo por até 60% dos casos. O Parkinson, por sua vez, afeta de 1 a 2% da população com mais de 60 anos. Parece pouco? Não é. Estamos falando de milhões de pessoas no mundo inteiro. Tá, mas o que causa o Parkinson? É aí que a coisa fica bem complexa. Não existe um único culpado, sabe? É como uma tempestade perfeita que junta predisposição genética, falhas nos sistemas de limpeza das células e até fatores ambientais, como a exposição a certos pesticidas. Um quebra-cabeça gigante que a ciência ainda está montando. Saindo um pouco das doenças mais comuns, vamos agora para 2 condições com mecanismos bem distintos: a doença de Huntington e a esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA. Para entender a doença de Huntington, nada melhor do que a descrição original de quem deu o nome a ela. George Huntington escreveu sobre uma força oculta que mantém a vítima numa agitação contínua. É uma descrição poderosa, né? Que captura a natureza dos movimentos involuntários, a coreia, que caracteriza a doença. E aqui, em contraste com o Parkinson, a causa é surpreendentemente clara e direta. É um único erro genético. Tudo começa com uma repetição exagerada do código CAG em um gene chamado HTT. Essa falha de digitação genética faz com que o corpo produza uma proteína tóxica que lentamente vai envenenando e destruindo os neurônios. Já a esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, tem um alvo diferente. Ela ataca especificamente os neurônios motores. São eles os responsáveis por controlar todos os nossos músculos voluntários, desde andar até falar. A perda desses neurônios leva, infelizmente, a uma paralisia progressiva. Depois de analisar essas diferentes doenças, vamos para a nossa parte final, os desafios em comum.
Porque apesar de todas as diferenças, a jornada para diagnosticar e tratar essas condições compartilha obstáculos imensos. E talvez o maior obstáculo de todos seja um fato desconcertante. Para as duas doenças mais comuns, Alzheimer e Parkinson, o diagnóstico de certeza absoluta só pode ser confirmado depois da morte, com análise do tecido cerebral. Essa limitação brutal não só angustia pacientes e famílias, mas também dificulta enormemente a pesquisa por tratamentos que sejam eficazes. O que nos deixa com uma pergunta que vai muito além dos laboratórios e que define o futuro da nossa sociedade. Em um mundo que nos promete uma vida cada vez mais longa, como podemos garantir que os nossos cérebros acompanhem essa jornada? Essa é a questão que a ciência corre para responder e que nos desafia a repensar o que realmente significa envelhecer bem.